Fala galerinha, tudo bem? Começando agora a isomeria, né? Um capítulo importantíssimo dentro da química orgânica, realmente um divisor de águas, não é? A isomeria, ela vai te dar uma oportunidade única, que é a oportunidade de revisar tudo que você já trabalhou até aqui. Na isomeria a gente vai precisar de classificação do carbono, a gente vai precisar obrigatoriamente também das classificações de cadeia, identificação de função e nomenclatura. Então, é um capítulo que vai te dar a oportunidade, não é, de reforçar o que você já sabe, não é, e também de relembrar algumas coisas que talvez você tenha esquecido. Tá bom? Então a gente aqui vai trabalhar com isomeria plana, vai trabalhar com isomeria espacial, vamos falar tudo que a gente precisa falar dentro desse capítulo, né, para que em breve a gente passe por ele e continue nossa vida dentro da orgânica. Agora, antes da gente entrar na parte classificatória da isomeria, não é? A gente precisa desenvolver aqui uma habilidade, tá bom? E que habilidade é essa? A habilidade de desenhar compostos a partir de uma fórmula molecular. Então eu te dou, por exemplo, a fórmula C5H10 e eu te falo, existem 6 compostos com essa fórmula. Será que é verdade? Não é? Eu preciso conseguir montar esses compostos, eu preciso depois, dentro da isomeria, também compará-los e classificar a diferença existente entre eles, tá bom? Então, nosso primeiro contato com a isomeria vai ser antes das classificações, né, as técnicas aqui para a gente aprender e desenvolver bem esses compostos no papel. Tá bom? O que a gente vai fazer aqui, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá bom? Então não existe livro, não existe apostila que te ensina a montar estruturas. Quando vocês trabalham em isomeria, normalmente o capítulo já parte do pressuposto que vocês têm essa habilidade, não é? Você nasceu com ela simplesmente e não é assim que as coisas funcionam, tá bom? Então muito foco nessa aula para que vocês, né, entendam e compreendam o que a gente aqui vai fazer, tá ok? Então, à medida que eu vou aumentando a forma molecular, colocando variáveis, eu vou aplicar as mesmas técnicas que a gente vai aplicar nos exemplos mais simples, só que, claro, tendo que fazer mais e mais tentativas, tá bom? Então, vamos aqui desenvolver, ó, primeira coisa, seriam as técnicas, tá, para representar compostos orgânicos. Então, para representar compostos, ok? Então, como desenvolver isso, Cris? O que eu preciso fazer para ter essa habilidade ali bem disponível quando um exercício me solicitar? E eles vão cobrar isso da gente, tá? Então, vamos imaginar o seguinte, que eu tenho aqui, no meu primeiro exemplo, uma fórmula molecular igual a C4H10. E eu quero, não é, desenhar todos os compostos possíveis com essa fórmula. O que fazer nesse caso? Não é? Então, sigam sempre os passos que eu vou seguir, tá bom? E depois vocês vão ver como é que a coisa se torna natural. A primeira coisa que eu recomendo que vocês façam, aqui ó, é desenhar, não é, muitos esqueletos iguais. Muitos esqueletos iguais, ok? Para todos os possíveis. Para todos os esqueletos possíveis. Então, o primeiro passo é esse. O que isso quer dizer? Bem, eu tenho 4 carbonos. Como é que esses 4 carbonos poderiam se ligar? Bem, eu posso ligar esses 4 carbonos em linha, não é? Um após o outro, formando, por exemplo, esse esqueletozinho, ó, vermelho. Carbono, 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 carbono. Certo? Isso é um esqueleto possível. Ok. Então, o que eu vou fazer? Desenhar muitos esqueletos iguais para todos os esqueletos que eu puder, né, desenhar. Então, eu vou desenhar esse esqueleto aqui, ó, pelo menos umas 3 vezes. Nossa, Cris, existe isso tudo de estruturas? Não sei, você está descobrindo, não é? Para esse exemplo, não, mas para o próximo eu já vou precisar desenhar muitas vezes, tá? Então essa é uma possibilidade. Outra possibilidade com 4 carbonos, eu poderia fazer, por exemplo,
uma ramificação. Isto é igual a isto. Não existe ramificação no primeiro carbono, tá bom? Então, se você quiser ramificar, você tem que ramificar num carbono que não seja a ponta. Nesse caso, só tem esse. Então, esse é um esqueleto possível. Eu vou desenhá-lo aqui 2 vezes. Pode ser? Então, desenhei. Agora, quais mais esqueletos eu posso fazer? Não é? Eu posso, com 4 carbonos, olha, eu posso desenhar um quadrado, não é? Que é um ciclo. Pode. Vamos desenhar 2 aqui, ó, 2 quadradinhos. E eu posso fazer também, Cris, um triângulo. Pode. Nó, legal. Então, eu fiz aqui, ó, todos os esqueletos que eu poderia fazer com 4 carbonos. Não existem outros, tá? Então, desenhei cadeia linear, ramificada, quadradinho e o triângulo com uma ramificaçãozinha. Desenhei todos os esqueletos possíveis. Qual vai ser o segundo passo? Aqui, ó. Segundo passo. Encaixar os hidrogênios. Nós vamos encaixar os hidrogênios, tá ok? Então, vamos lá. Eu tenho 10 Hs. E aí eu vou encaixar os hidrogênios em roxo, tá? Os tracinhos roxos ali seriam as ligações com hidrogênio, para a gente não ter que escrever e gastar muito tempo. Então aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encaixou. Tudo certinho, não está precisando de mais hidrogênio, não está faltando ligação, deu tudo legal. Todos os carbonos aqui estão fazendo as 4 ligações que tem que fazer. Não é verdade? É. Ótimo. Então, aqui, todo mundo concorda? Esse é o C4H10, um dos possíveis. Se eu encaixar aqui, gente, os hidrogênios aqui nessa cadeia vermelha e na última também, vocês percebem que se eu encaixar os Hs aqui ou aqui, vai ficar absolutamente igual ao composto de cima. Ou seja, com esse esqueleto vermelho, só existe esse compostozinho. Perceberam? Então é uma tentativa, ok? Vamos encaixar no verde, vamos ver se vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, encaixou tudo certinho, o carbono fazendo 4 ligações, numa boa. Se eu encaixar os Hs aqui no verde, vai ficar igualzinho de cima, nenhuma diferença vai existir. Ou seja, eu não preciso, tá, desse esqueleto aqui. Então, esse é diferente desse. Estão percebendo? Ótimo, legal. Agora vamos para o quadradinho. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas espera aí, eu tenho 10 Hs. Aqui eu só consegui encaixar 8. O carbono faz 4 ligações, né? Eu só consegui encaixar 8. E a qual conclusão eu acabei de chegar? Esse composto não tem essa forma. Então, o quadrado como ciclo, né, como cadeia, não me interessa. Ele não vai, né, se encaixar aqui dentro. Aí vamos para o triângulozinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O triângulo também não me permitiu encaixar 10 hidrogênios nele. Ou seja, esse esqueleto ele não vai me interessar para a fórmula C4H10. Então, o que a gente acabou de descobrir, galera? Só existem 2 compostos com a fórmula C4H10, que seria este da esquerda e esse da direita. Só os 2, tá bom? Então, não existe ciclo com a fórmula C4H10. Então, a isomeria vai exigir que eu saiba desenhar esses compostos a partir da fórmula e que eu saiba classificar a diferença entre eles. Nesse caso, eles são isômeros de cadeia. A gente vai aprender isso depois, tá bom? Então, nós precisamos dar conta de fazer tudo isso, ok? Então, o exemplo 1 já foi. Agora vamos para o segundo, tá? Já sabemos qual é o primeiro passo. Os passos são os mesmos. Desenhar muitos esqueletos iguais para todos os esqueletos que eu puder desenhar e depois eu encaixo os Hs, beleza? Então, vamos para o próximo. Então, exemplo 1 já foi, agora vamos para o exemplo 2, não é? Então, fórmula molecular C4H8, ok? Também são 4 carbonos, então os esqueletos são os mesmos. Então lá vamos nós, ó. Vou desenhar esse esqueleto pelo menos umas 3 vezes. Cris, eu posso desenhar 4? Pode. Pode desenhar 10 vezes o mesmo esqueleto.
Quanto mais você desenhar aquele esqueleto, mais você consegue trabalhar buscando alternativas diferentes, ok? Então, vamos pegar aqui o esqueleto ramificado. Também vou pegar 3 dele, ok? Depois, o quadradinho, né? Nós já desenhamos. Então, vira-lata latindo ali. E eu tenho também a possibilidade de fazer o triângulo. Vou desenhar só 2. Gente, normalmente, nós vamos precisar desenhar muitos para testar, tá? São os compostos de cadeia aberta. Os fechados, basta que eu desenhe 1, 2 no máximo aqui, a gente não vai encontrar muita variável, tá bom? Agora, vamos encaixar os hidrogênios. Presta atenção no que eu vou fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acabaram-se os meus Hs. Eu só tenho 8. Ô Cris, mas tá faltando ligação nesse carbono. Tá faltando ligação. O carbono tem que fazer 4. E ele só tá fazendo 2. Ah, põe mais Hs. Não! Você só tem 8. Não dá para fazer. Então, o que eu faço? Agora vem, não é, um terceiro passo. Ó, se faltar H em um esqueleto aberto, utilizamos, né, insaturação, ou seja, você vai ter que colocar dupla ou tripla. Utilizamos insaturação, vírgula, e podemos gerar ciclos. Ou seja, você só vai conseguir, gente, gerar cadeia fechada se no seu compostozinho de K existir dupla ou existir tripla ligação, tá bom? Então, vocês perceberam que no C4H10 que eu usei no exemplo anterior, eu consegui encaixar os hidrogênios, entre os carbonos só existiam ligações simples, então ali você não consegue gerar ciclos, beleza? Então, agora sim. Então, peraí. Acabei de ver que os hidrogênios não dão conta de preencher todas as valências, portanto, nós vamos colocar uma dupla aqui, tá bom? Então, vem comigo. Deixa eu usar... Vou usar a mesma cor aqui, ó. Então, eu tenho que usar a dupla, tá? Então, vamos aqui, ó, pro preto. Eu posso colocar a dupla aqui? Pode, é uma possibilidade. Aí, o que eu quero que vocês façam? Escorram a dupla, coloquem a dupla em todos os lugares que você puder. Todos. Pus aqui, vou pôr ela aqui, vou pôr ela aqui, beleza? Então, aqui, aqui e vou pôr ela aqui embaixo. Aí, vamos lá. Vamos fazer análise. Vamos ver se os hidrogênios se encaixam agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encaixaram. Ótimo. Então, eu sei que existe uma dupla entre os carbonos. Tem que testar, galera, tá bom? É o que a gente está fazendo agora. Então, coloquei. A dupla pode estar aqui, ela pode estar aqui. Essa dupla, nesta posição, é diferente na de cima, beleza? Então, são 2 compostos diferentes. Esse é o mesmo do primeiro, porque na hora da gente nomear o composto, lembra que a gente começa a contar da pontinha mais perto da dupla? Não é? Então aqui eu começo desse carbono, a dupla está no primeiro. Aqui eu começo desse carbono, a dupla está no primeiro. Isto e isto seriam absolutamente iguais. Então, apaga. Por isso que eu desenho várias vezes o mesmo esqueleto, para poder testá-los, tá? Então, nós temos esses 2 compostos. Aí, gente, claro, os hidrogênios estão aqui, tá? Vou ficar desenhando hidrogênio, não, porque se eu já vi que encaixa aqui, vai encaixar em todo mundo, tá bom? Agora vamos para o verdinho. Percebemos que tem dupla. E aí, ó, eu posso pôr a dupla aqui, eu posso pôr a dupla aqui, e eu posso pôr a dupla aqui. Estão vendo por que eu gosto de desenhar várias vezes o mesmo esqueleto? Que aí eu faço tudo de uma vez só, sem ter que ficar imaginando uma nova possibilidade diferente da primeira. Então, um desenho um tanto igual, encaixa, e aí depois você compara se existe igualdade ou não entre eles. Gente, isto é igual a isto, que é igual a isto. Não, é sim. Por quê? Porque a dupla está no primeiro carbono,
ramificação no segundo. A dupla está no primeiro carbono, ramificação no segundo. A dupla está no primeiro carbono, ramificação no segundo. Ou seja, isto e isto são absolutamente iguais. Então, com ramificação, só existe um composto, que é este aqui. Aí os hidrogênios vão encaixar, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deu certinho. Vou ficar preocupando com hidrogênio, não. Então, matamos as cadeias abertas. Agora a gente vai vir para as cadeias fechadas. Vamos fazer o teste. Então, vamos encaixar os hidrogênios aqui, ó. 1, 2. Deixa eu usar a cor que eu estava usando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, encaixou. Legal. Então, esse quadradinho, ele existe, né? Então, não preciso do outro quadrado, porque se eu encaixar os Hs ali, vai ficar na mesma, tá? Aqui embaixo, no laranja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encaixou. E se eu encaixar os Hs aqui, gente, vai ser absolutamente igual ao de cá. Não vai ter diferença nenhuma. Então, quantos compostos diferentes existem com a fórmula C4H8? Nós estamos percebendo aqui 5 compostos diferentes. Tá? Então, não tem como eu bater o olho aqui e simplesmente imaginar quantos existem. Não, eu tenho que testar na mão, na marra, tá? E desenhando um por um, tá ok? Conforme a gente fez aqui. Tá? O que eu não quero que vocês façam em hipótese nenhuma? Nunca desenhem uma molécula e tentem imaginar uma molécula diferente. Tá? Não façam isso. Sigam os passos que eu fiz. Tá ok? Vocês vão ver que ele resolve tudo, porque eu consigo ver para qualquer esqueleto se existe mais de uma variável, se eu tenho que mexer numa posição, se eu tenho que mexer numa dupla, se eu tenho que colocar um heteroátomo ou não. Aqui a gente não tem um exemplo, mas eu posso encontrar compostos com oxigênio, compostos com nitrogênio, com cloro, e aí eu tenho que mexer na posição disso tudo também. Ou seja, à medida que eu vou criando mais informação na minha fórmula, eu vou tendo mais trabalho também para montar as minhas estruturas. Por isso que seguir os passos que eu estou seguindo aqui, gente, não vai me permitir errar nunca, tá bom? Então, o que a gente fez, vocês não vão achar em lugar nenhum, vocês vão achar aqui nessa aula, tá? Então, quais seriam esses compostos? Não é? Se eu quisesse aqui, deixa eu passar o verdinho aqui para baixo. Se eu quisesse pegar esses compostos e nomeá-los, né, eu consigo fazer com uma enorme facilidade. Já vimos nomenclatura. Aqui eu tenho 4 carbonos e a dupla está no primeiro. Esse aqui é o but 1-eno. O de baixo, but 2-eno. Aqui eu tenho o metil ligado no propeno. Né? Então esse aqui é o metil propeno. Não precisa dizer onde o metil está, porque obrigatoriamente ele tem que estar no do meio, tá bom? Aqui é o ciclo butano e aqui o metil ciclopropano. Ou seja, lá nos exercícios, o que a isomeria vai fazer com a gente? But 1-eno e but 2-eno são isômeros de... Aí vai estar lá cadeia, posição, função, metameria ou tautomeria. Então, eu vou, muitas vezes, encontrar comparações a serem feitas dentro de um exercício, mas não pela fórmula, mas pelo nome, tá bom? Então, as questões vão brincar bastante com essas estruturas possíveis para uma fórmula. Imagine que eu te falo, por exemplo, um dos isômeros de fórmula C4H8 apresenta apenas carbonos saturados e secundários. Que isômero é esse? Então, carbono secundário é carbono ligado a outros 2 carbonos. Carbono saturado é carbono sp3, ou seja, é o ciclo butano. Todos os carbonos aqui só fazem ligações simples e estão ligados a 2 outros carbonos.
Estão percebendo? Então, eu posso fazer inúmeras brincadeiras com os isômeros possíveis a partir de uma fórmula. E você precisa conseguir desenhar esses isômeros, né, conforme nós fizemos aqui. Com certeza, você já deve ter visto exercícios dessa natureza, tá bom? Se não os viu, está tendo o primeiro contato com a isomeria, com certeza você vai ver muitos de agora em diante, tá bom? Então, a isomeria, ela vai estudar compostos, ou seja, dois ou mais compostos vão ser estudados ao mesmo tempo, compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas são diferentes em relação a alguma coisa. Ou seja, se eu pegar esse com esse, este com este, este com este ou este com este, qualquer parzinho que eu pegar aqui para analisar, eles vão formar um par de isômeros. Por quê? Porque eles têm a mesma fórmula molecular e diferem, né, entre si em relação a alguma coisa. Tá bom? Então, a isomeria vai dar conta disso. Comparar compostos que têm a mesma fórmula molecular. E, portanto, você tem que dar conta de obtê-los. Tá bom? Então, treinem bastante, né? E a gente, daqui a pouquinho, né, continua essa isomeria falando de muitas e muitas e muitas outras coisas, tá? Boa aula para vocês. Tchau, tchau.